Olá pessoal, sou Rafael, livreiro da Martins Fontes Paulista. Muito prazer em estar com vocês novamente. Hoje é um momento bastante especial para todos nós. Teremos um lançamento do livro do Nelson Félix Bercez, um livraço de arte, um livro muito bem diagramado, um trabalho bem interessante e que hoje o Nelson está conosco e ele que vai conversar com 3 participantes, 3 convidados. Vai falar um pouco sobre a sua obra, um pouco sobre o seu trabalho e esse incrível lançamento pela WMF Martins Fontes Paulista. Tá? É importante dizer para vocês que os nossos espaços de diálogo, de promoção de cultura, é sempre democrático e muito aberto a todas as opiniões, a todas as posições e posturas. Naturalmente, esse é um espaço muito horizontal. Então, espero que vocês curtam o diálogo de hoje. O Nelson vai conversar com 3 convidados, como eu havia dito para vocês. A Keina Eleison, filósofa, curadora, diretora artística do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. O Nelson também vai dialogar com Vanderlei Lopes, artista visual, escultor e desenhista. E o Cláudio Oliveira, filósofo, professor titular da Faculdade de Filosofia da Universidade Federal Fluminense. Então agora vocês vão ficar com esse incrível bate-papo, dialogar um pouco sobre estética, sobre arte, enfim, um deleite só. Grato pela participação, fiquem conosco e agora o Nelson Félix vai iniciar esse bate-papo com todos vocês. Fiquem conosco, grato, uma ótima noite e uma excelente conversa e mesa a todos e a todas. Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui. Primeiro agradecer a Martins Fontes pela parceria no livro, as pessoas que me acompanharam, o pessoal da galeria com quem eu trabalho, Galeria Milan, e esses três parceiros que estão aqui comigo. Bom, esse livro, para mim, ele tem um significado especial. Já fiz alguns livros, mas esse ele é o único momento que eu poderia que eu vislumbrava a realização desse trabalho. Eu fiz um trabalho durante muitos anos, é um trabalho contínuo, que um processo se amalgama ao outro e assim vai o processo todo. Para dar ideia da inteireza desse processo, eu precisava de uma outra linguagem poética, por exemplo, um filme ou um livro, porque quando você tem diversos momentos e a coisa é realizada em vários momentos, às vezes em vários locais diferentes, às vezes você tem que fazer essa junção. E essa junção às vezes tem alguns anos de intervalo. E com o livro você vira uma página, você tem 3, 4 anos. Com um filme você dá um corte, você tem 3, 4 anos. Então o livro para mim é quando esse trabalho realmente ganha um corpo. Então, sintetizando, o livro é o corpo do trabalho, não é? Esse é uma coisa que não existe, é uma coisa meio ímpar dentro das artes plásticas. As artes plásticas têm uma relação muito imediata, muito como diz, né? A arte visual ela tem uma coisa muito do olho, e o olho é uma coisa de uma imediatez enorme. Então você vê uma exposição, você acaba, sai dali, tu vê outra, tu vê um trabalho, tu vê uma pintura, tu vê uma escultura, tu vê uma performance, ou seja, são situações. Agora, quando essas situações começam a se relacionar profundamente, se você já criar um certo emaranhado, é muito difícil que você misture os espaços. O espaço em arte plástica é um ponto fundamental. Então, para que você continue, com o espaço continue no outro e que represente o mesmo trabalho, é uma situação
meio que difícil de fazer. E esse trabalho é todo sobre essa situação de quando uma coisa não termina, ela passa de uma para outra, de uma para outra. É uma coisa muito parecida com áreas. A música tem isso, o ato, a área, né? Ou seja, o compositor faz uma determinada música e, ali está a área, essa área tem início e fim, é um bloco de música que ele considera inteiro, e ele pode fazer uma segunda área, uma terceira área, e você vai tendo uma visualidade maior dessa complexidade dessa música, uma facilidade maior de espaço compositivo. E eu fiz esse processo em arte plástica. Como eu estou muito tempo fazendo isso, eu desisti um pouco, às vezes, de fazer com que se tivessem se compreendendo um pouco do que eu estou fazendo. Com o tempo eu acostumei e sempre visualizei que esse momento ia se relacionar nesse livro. Então eu venho fazendo esse livro há muito tempo. Outra característica muito clara do livro é que o livro não tem texto, o livro é todo desenhado, ou seja, você transmite essa ideia através de outra linguagem poética, ou seja, uma poética sobre poética. Você fala de uma poética através de um desenho, de vários desenhos, e você vai construindo esse processo. É uma coisa, para mim se tornou uma coisa muito clara, e eu espero que vocês tenham prazer em ver isso. E eu vou tentar, que eles me pediram para mim dar uma linha sobre esse trabalho. É um momento muito claro. Por exemplo, a gente tem um dos trabalhos, chama-se Cruz na América. Você tem uma cruz que é realizada na América, são 4 trabalhos, 4 momentos de trabalho, 4 ações escultóricas que se ligam por uma forma. Essa forma é a escala do trabalho, e essa escala ela é toda amarrada através de uma sensação de tempos. Então, é mais ou menos esse tipo de construção. Você tem 4 momentos de um trabalho amarrado, você tem o principal material desse trabalho são paisagens, 4 paisagens, e você vai rebatendo essa sensação, você tem essa construção de rebatimento. Então, eu prefiro não me expor mais, falar mais sobre o trabalho, para dar espaço para os meus companheiros poderem falar, e agradecer a todos por estarem aqui, e é isso. Eu convido agora o Cláudio para fazer para seguir. O Cláudio é um filósofo com quem eu venho trabalhando já há uns 4, 5, 6 anos, ele pode até falar melhor. E foi um abraço para vocês. Não. Boa noite, seu Cláudio. Boa noite, seu Nelson Félix. Enorme prazer estar aqui participando desse momento tão importante do teu trabalho, do teu percurso. E vou tentar ser breve, né? Tem muita gente ainda para falar. Esse livro, ele, num certo sentido, confirma para mim uma intuição que eu tive quando eu comecei a estudar o teu trabalho lá por volta de 2012, né? Quando comecei a me preparar para te entrevistar para o Filme de Artista, que é o documentário que eu fiz junto com o Renato Rezende e o Roberto Corrêa dos Santos, né? Então, naquela preparação para te entrevistar para o filme, eu comecei a ler todos os livros que você já tinha publicado e ler entrevistas. E eu tive uma sensação muito clara, já naquele momento, de que
essa sensação de que era uma obra que os trabalhos iam se ligando e construindo uma teia, uma trama. E eu fiquei uns meses seguindo aquela trama, e eu lembro que quando eu fui te encontrar, eu falei, pô, mas esses trabalhos parecem até que são um trabalho só, assim, que está sendo desenvolvido. Esse momento que eu te entrevistei ali junto com o Renato, você estava ainda fazendo o método poético para descontrole de localidade, que é o terceiro projeto, né, envolvido nesse grande conjunto de trabalhos, né, e, e depois eu acompanhei muito de perto o último trabalho, né, que foi o Esquizofrenia da Forma e do Êxtase, né, porque, por uma feliz coincidência, eu estava em Paris quando você foi para Paris pensar esse trabalho e fazer os desenhos, né, para esse trabalho. Né? Então, quando você me disse que você ia publicar esse livro, e depois que eu entendi o que era, né, ou seja, e que quando você enunciou um pouco. Você está me ouvindo? Agora te peguei. Deu uma saída, né? É. Então, quando você diz que há um ato seu que diz que esses trabalhos são um único trabalho, e você dá o nome para esse ato de Berceuse, né? E aí você faz esse livro, né? Nelson Félix, Berceuse, para, de algum modo, tornar esse ato, de fazer com que esse ato, né, de tornar esses trabalhos todos um único, ganhe um nome, né? Que essa nomeação é um ato poético e um ato criador, né? Para mim, isso foi uma certa confirmação dessa intuição primeira que eu tive lá, quando eu tive contato primeiro com o teu trabalho, né? Ou seja, essa sensação de que esse cara está fazendo uma coisa só, uma coisa muito longa, uma coisa muito comprida, né? Talvez fosse interessante, né, dizer para os espectadores dessa live, né, que esses 4 trabalhos, né, que são realizados entre 1985 e 2018, né, é um período de 33 anos. Cada um desses 4 trabalhos, por sua vez, se divide em vários trabalhos. E esses trabalhos, alguns deles aconteceram em museus, alguns deles foram exposições em espaços externos, outros foram uma apuração, outros foram uma foto, né? Outros foram trabalhos que você fez sozinho, que você foi em um determinado lugar. Claro, tem uma coisa que tá. Uma coisa que eu achei interessante, ou seja, uma das primeiras vezes que eu estou fazendo live, mas eu estou achando essa coisa muito interessante, há uma certa informalidade, e a gente pode desenvolver até uma conversa. E você está tocando num ponto que realmente foi o motivo de eu querer que isso acontecesse, né? Ou seja, que houvesse uma materialização desse momento no trabalho. É exatamente, por exemplo, quando você faz um ato poético e depois você faz outro ato poético, eles se tornam estanques. Há 2 momentos. Uhum. Não é? Mas se você mostrar que durante a construção desse ato poético existe uma série de ações realmente todas interligadas, todas costuradas, quando esse ato de cá se realiza, o ato seguinte se realiza, ele permite que você veja esse momento que não foi realizado. Uhum. Ele transmite
essa construção poética toda, e isso dá um salto na percepção. Porque você não vê só o trabalho, não vê só essa área, vamos chamar, né? Essa área nova que está sendo mostrada. Você vê essa área nova que está sendo mostrada, você vê esse procedimento sendo mentalmente colocado e você relembra o anterior. Ou seja, existe um certo esforço do observador. O observador não é passivo, existe um certo esforço do observador. Constantemente ele é chamado a ligar essas sensações de espaço, a ligar essas sensações de tempo. Então você está tocando num ponto que esse ponto só poderia ser realmente esmiuçado numa publicação ou num filme, porque eu preciso desses momentos serem explicitados, você entende? Ou seja, não explicados, mas que eles ganhem vida, né? Que eles ganhem vida não só nessa segunda situação, mas nesse percurso todo. Sim. Tem uma coisa interessante nesse processo de live, que a gente conversa, né? Então, eu estou sentindo nas nossas conversas praticamente semanais, né? Parece que nós estamos conversando aqui novamente. Mas lá, diga lá. Não vou me estender muito. Eu tentei uma leitura do livro, né, que eu publiquei numa resenha ontem na revista online da Cult, né, que eu chamei de Nelson Félix Desenho no Mundo, onde eu peguei um dos trabalhos, né, um dos trabalhos desses inúmeros trabalhos que estão sendo pensados como um só, que se chama Desenho no Mundo, né, que é um que você faz um retângulo no planeta, né, na superfície do planeta, com 4 pontos, né? 2 no continente americano e os outros 2, um na Ásia e outro na Austrália. E eu tentei pensar que, na verdade, esse conjunto inteiro é um enorme desenho que você fez no mundo, um desenho que, inclusive, traçou linhas entre o eixo da Terra e o eixo do Sol, traçou linhas entre a Terra e o percurso que Saturno faz em torno do Sol. Então, eu acho que Bercês é o nome desse enorme desenho cósmico, né, que você fez durante 33 anos. E eu acho que o livro ele totalmente ele não necessita de textos, porque você conta essa história de modo belíssimo, com seus desenhos, com as fotos das suas ações, né? Então, é isso. Eu acho que eu posso passar a palavra para o meu próximo colega, para a próxima pessoa. Muito feliz de estar aqui. Parabéns. Eu Belíssimo. também, obrigado por ter participado. Eu tive a oportunidade. Aconteceu primeiro, eu queria mandar um grande abraço, um grande beijo para a Glorinha Ferreira. Nesse exato momento, ela está internada no hospital, fez uma operação e pegou Covid, está delicada, está na UTI, incomunicada. Então, eu queria mandar um beijo com ela. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ela durante 7, 8 anos e gerou um livro e uma exposição. E aí gerou esse hábito. Depois eu trabalhei com o Ronaldo Brito durante uns 5, 6 anos também, gerou também um dos trabalhos do Percês, que é o Concerto para Encanto e Anel, foi todo feito com o Ronaldo. Depois trabalhei com o Rodrigo Naves, também por aí uns 7, 8 anos, e gerou também um dos momentos desse trabalho, foi muito entranhado com o Rodrigo. E nós, quando é que nós começamos? Você falou aí, quando é que você 2012, fez o por filme de aí. artista? 2012, 2013. Então já estamos 8 anos. Essa oportunidade de trabalhar com vocês, e principalmente de trabalhar contigo, tu já me pegou com uma certa idade, já um pouco mais resolvido, ao mesmo tempo mais complicado, as coisas se tornam, a idade, as coisas se tornam muito complicadas, você fica muito
muito crítico para fazer qualquer coisa, mas ao mesmo tempo também muito lhe dá uma certa segurança. Mas, por exemplo, para mim falar hoje é muito mais difícil do que há 10, 15 anos atrás. Eu falava com uma facilidade, eu tenho percebido isso. Eu vou me E despedir. Eu vou me despedir, hã? porque ainda tem os outros para entrar. É só 1 hora. Tá bom. Isso aí. Então, um grande beijo para você e obrigado por a gente estar junto esses Eu que anos te todos. agradeço. Beijo. E essa troca de pensamentos sobre arte, sobre a vida, sobre tudo. Valeu, Isso. abraço. Abração. Opa. Vanderlei Lopes. Isso. Boa noite, meu Olá, querido seu Vanderlei. Nelson, E boa noite a aí, todos. É também, um também prazer uma enorme pessoa. estar aqui contigo. É tipo uma live da live, né? Porque a gente fala muito, assim, sempre, e agora uma live ao vivo, assim, quer dizer, uma live pública. Enfim, para mim é um prazer enorme, assim, estar aqui participando desse lançamento desse livro, que é um livro-obra, né? Um livro, ao mesmo tempo que ele é uma obra, ele é um livro sobre todo, ou pelo menos grande parte da sua trajetória, que compreende mais de, eu vou dizer, você não vai gostar muito, os 33 anos, né, de obra, mas então vou dizer de outro jeito, é quase 35. É, e, e é curioso, assim, porque esse título, Berceuse, é um título que, de alguma maneira, ele me faz pensar de um certo modo retrospectivo, assim, né? Porque essa palavra que tem esse sentido musical, né? Enfim, de canção de ninar e tal, ironicamente no seu trabalho parece uma contradição, né? Porque o seu trabalho, tudo que ele não faz é dormir, né? Ele tem uma coisa que não para, Você pegou uma vertente certa. que fica girando, assim. É um bercejo de despertar. Nós precisamos despertar. Agora, Bom, eu diga acho lá, tu pegou a vertente. assim, e esse sentido assim de meio retrospectivo me fez lembrar de quando eu te conheci ou quando eu tomei contato com o seu trabalho, e que por acaso foi foi uma exposição na Luiza Estrina, na galeria, e era o trabalho Beijo em Madalena, que ocupava praticamente todo o espaço físico expositivo da galeria. E acho que as pessoas devem se lembrar que o Beijo Madalena é uma grande superfície esculpida em madeira e que tem uma cadeira e um vaso e um molde do seu rosto em negativo, né? E eu me lembro que esse trabalho eu tive uma experiência muito forte com ele por conta de que quando eu entrei no espaço expositivo e, enfim, e diante desse trabalho, é como se esse trabalho de uma certa forma me invadisse fisicamente, assim, porque é como se ele, ao mesmo tempo que com essa materialidade toda da madeira, da presença da cor da madeira, é como se ele, ao mesmo tempo, produzisse uma espécie de um vazio por uma absorção do espaço, um tipo de absorção que acho que de alguma maneira lembrava. Eu estou falando de uma época que eu era estudante de arte e tal, e estava muito interessado no Brancusi, enfim, na arte, e também, enfim, no minimalismo, na arte conceitual, no Boys, só para, enfim, citar onde estava a minha cabeça na época, assim. E quando eu vi o seu trabalho, naquela situação, é como se ele, de uma certa forma, lidasse com tudo isso. Eu não citei, mas gostaria de citar o pessoal do neoconcretismo, quer dizer, tinha toda uma questão ali que o trabalho colocava para mim, que era do maior interesse, quer dizer, desde aquele momento, foi um trabalho que enfim, foi um início de um contato com uma obra que eu acho que de alguma maneira informou muito o meu trabalho e eu acho que da minha geração. Então, ou grande parte de artistas da minha geração. E
E aí, olhando esse livro, assim, eu achei muito curioso, porque vendo trabalhos como, enfim, o método poético para descontrole de localidade, que você pega aqueles blocos de pedra, né, e faz e desenha um retângulo em Portugal, quer dizer, você coloca esses blocos de pedra sobre um caminhão e vai com o motorista, às vezes, descendo esses blocos em certas regiões do país, Nos quatro e cantos nos do 4 país. cantos de Portugal, e vai reconfigurando em cada situação, diante da paisagem, ou ou numa sala vazia e tal. E vamos dizer, essa configuração toda faz a gente pensar na paisagem, quer dizer, olhar esse movimento desses cubos, que são meio meta-esquemáticos, assim, né, num certo sentido, e eles produzem um tipo de desenho que não é só do espaço ali, não é o espaço representado, ao contrário, é o espaço de fato, né? Não só são aqueles blocos, mas é o desenho de um país, que é quase um retângulo, enfim. Perdão, você está tocando no assunto, gozado, vocês tocam no assunto e me, me coça a cabeça e eu vou sentindo uma sensação de é interessante como se toca nas pessoas, né? Ou seja, realmente a coisa. Eu tinha criado num trabalho anterior. Se você me permite me dar essa oportunidade Por favor. de mostrar uma dessas passagens, ou seja, como esses trabalhos passam um para o outro. Eu vou usar esse gancho que você me deixa de fala e vou pedir essa oportunidade. Por exemplo, eu tinha feito. O Cláudio falou do desenho no mundo, né? Esses 4 pontos. Criei esses 4 pontos, eu redistribuí as peças nesses 4 pontos, torno a fazer uma reexposição. E aí, quando eu entro no método poético, eu trago novamente esse mesmo pensamento do retângulo no mundo, eu trago para um retângulo no país, que é o que você está falando, foi o trabalho de Portugal, trago para o retângulo numa cidade, para um continente e novamente para o mundo. Ou seja, essas passagens que vão sendo poeticamente amarradas, e tem vários outras amarrações, que elas vão dando essa continuidade, né? E é interessante ver como funciona na cabeça. Você pega ela pelo espaço externo, pelo espaço interno. Ou seja, eu viajei em Portugal no caminhão, né, botei nos 4 cantos. É um país retangular, botei o trabalho nos 4 cantos. Depois eu entro num espaço interno e boto novamente esses blocos de pedra nos 4 cantos do espaço interno. Então, é interessante ver como essa estrutura da arte plástica sendo remoída e como ela se movimenta, né? Como você consegue, talvez, ligar um procedimento ao outro procedimento, e quando você vê esse procedimento, você vê esse momento que não teve. Teve uma crítica uma vez, uma pessoa que também gosto muito, chama-se Marisa Flórido, que ela falava assim, o trabalho do Nelson ele emerge e submerge, mas quando ele não está sendo mostrado, ele também está acontecendo, porque quando ele é mostrado, ele traz essa situação. Eu confesso que eu poderia ter assinado embaixo essa frase da Marisa. Mas, perdão, diga lá, siga lá você. Agora, eu acho que esse bate-papo também é ótimo. Não, Né? eu acho ótimo, porque, enfim, a coisa fica mais clara, né? Mas acho que isso também é revelador, assim, de uma coisa que muito me interessa no seu trabalho, que é esse rigor que você tem e essa continuidade que tem com o trabalho. Quer dizer, isso que eu falei de ver relação no método poético com a Madalena, né, com o Beijo de Madalena, uma gozado, coisa que... né? Você toca... Perdão, você são toca um trabalhos que têm uma trabalho distância de 20 e não tantos dá. anos, assim, e para mim é muito claro. E, por exemplo, para citar um outro trabalho do livro, assim, o Trilha para 2 Lugares, que é um trabalho que eu acho fascinante. Assim, você, grosso modo, estende um cabo de aço dentro do mar do Rio de Janeiro,
esse cabo de aço é preso por uma espécie de uma cama de gatos, assim, mas esse cabo de aço tensionado, ele é um instrumento, ele é uma corda, quer dizer, um instrumento monocórdico, transforma o museu num instrumento, e essa linha, ela produz uma diagonal que aponta para duas direções. De um lado vai para a ilha de Citera, na Grécia, e do outro vai para Santa Rosa, né? no Pampa Na Argentina. argentino. No Pampa, né? E o que eu acho muito curioso, assim, para além dessa relação com a música, de novo, que acho que, enfim, depois eu queria tocar mais nisso, você produz um instrumento musical com o museu e que faz ver, você tocou nisso, né? Faz ver a paisagem, faz ver o espaço de um outro jeito, assim, né? Quer dizer, você faz uma demarcação no mundo e que coloca o trabalho não no ponto em que a gente está, exatamente, mas o trabalho ele tem uma dimensão que é incalculável, assim, né, eu diria, por causa dessa questão da escala que você começa a lidar no trabalho, que eu acho que está lá nos grafites, né, que você posiciona, o Cláudio não falou desse trabalho especificamente, mas ele citou essa ideia de que você usa a eclíptica, né, como vamos dizer, um determinador para dispor o trabalho no espaço. Quer dizer, você coloca os grafites, que são aqueles dois bastões, sei lá, de quase 4 metros, né, de grafite, que tem um Buda, né, de ouro dentro, e que para além dessa pulsação do Buda dentro do grafite, quer dizer, essa ideia de uma matéria que é contaminada por uma certa ideia de espiritualidade, você muda a posição, você dispõe o trabalho a partir de disposições cósmicas, vamos dizer assim, não sei se... Enfim, você posiciona os grafites a 23 graus em relação à linha horizontal do chão, numa menção a essa ideia de que o planeta Terra ele tem uma inclinação de 23 graus em relação ao Sol, né, ao eixo do Sol. Isso é uma coisa que eu acho, para mim, assim, eu acho que é uma coisa da maior importância, assim, porque você não está olhando só o espaço imediato, o lugar onde eu estou, mas tem um pensamento que é amplo, que é aqui e é lá, quer dizer, é o micro e macro, assim, sabe? Essa ideia da ação, entre aspas, mínima, mas que produz uma reflexão máxima sobre, enfim, a existência, etc. Agora, isso que eu fico pensando da relação da música, né? Eu acho muito curioso, assim, até seria legal você falar um pouco disso, porque olhando o livro, a gente vê uma enormidade de trabalhos que tem a música ou como conceito, ou como título, ou como descrição, quer dizer, flauta, concerto para encantenar e anel, 4 trilhas, 4 cantos, enfim, dá para citar muitos trabalhos com essas ideias de música, né? Eu acho uma coisa muito linda, assim, que às vezes, enfim, se fala, que é essa ideia de que você teve contato com o minimalismo através do Dorival Caymmi. Eu acho bonito porque isso é uma, como eu posso dizer, é uma intuição, né, do minimalismo, quer dizer, você fala isso que você tomou contato com o minimalismo lá com uns 10 anos de idade, você já me falou isso. Quando você ouvia Dorival Caymmi, quer dizer, é claro que o minimalismo ainda não era, né, uma discussão, quer dizer, os minimalistas, né, estadunidenses. Meu Mas pai acho botava bonito, Dorival assim, Caymmi. essa relação com a música e tal. Enfim, desculpa, você falou. Meu pai botava Dorival Caymmi constantemente, né? Eu escutava muito, então sempre, inclusive o livro está lançado hoje em homenagem a ele, dia 2 de fevereiro, lógico, dia de Claro, Iemanjá, e Iemanjá. tal, mas para mim é um grande artista, talvez um dos maiores artistas que já pisaram nessa terra, e tanto não só pela postura como procedimento. Meu pai botava Dorival Caymmi constantemente em casa, e eu escutava muito Dorival Caymmi, e meu pai tinha um irmão que era um poeta,
E, e eles gostavam muito de Dorival. Então eu via muito Dorival pequeno. Então quando eu tomei contato realmente na adolescência, um pouco mais tarde, 13, 14, 15 anos, eu tomei contato, que eu soube o que era minimalismo, não teve novidade nenhuma para mim. Assim, não, nenhuma, porque aquela simplicidade, aquela potência do Dorival, já eu olhei para aquilo e falei, não, isso está claro. Aí depois, quando a arte visual começou a descer mais conscientemente, eu fui dando uma noção, fui tendo uma noção maior do que é o minimalismo, da importância, de toda a influência que o minimalismo gerou no século passado, é notório, quer que você queira ou queira não, é que eu fui me dar conta, mas quando eu vi Serra pela primeira vez, quando eu achei normal, extremamente normal, não me trouxe novidade, né? É isso, né? Que a gente já conversamos isso algumas vezes, né? É. É, Você já tinha é isso. lançado o dado para mais longe, né? Exato. Então, O... Mas eu acho bonito essa ideia do livro, né? Eu também preciso, enfim, encerrar aqui, mas o que eu acho muito bonito, assim, é que diante de um momento tão tenebroso que a gente está vivendo, você faz um livro que ele é como se ele fosse como se ele fosse não, ele é uma ode da arte para a arte, assim, quer dizer, você fala, o livro tem quase como se fosse um livro para ser ouvido, quer dizer, esse título ele tem essa circularidade, assim, né, de um livro que tem um título musical, quer dizer, que menciona a música e que traz a música dentro o tempo todo como citações ou como indicações. E, enfim, eu acho que é uma maravilha esse livro. meu querido, é um prazer tê-lo aqui. Nos conhecemos realmente há bastante tempo e já tivemos muita conversa. Já fizemos trabalhos que consideramos trabalho de parceria, igual música, né? Parceiro, né? Ele fez 2 O livros, né? popular tem muito isso, né? Então, é, eu fiquei muito contente em você aceitar o convite para participar. E um grande Nossa, beijo é também. mais do que uma honra. Muito obrigado. Oh, Bom, acho que a valeu. Keina está aí. Não, Minha querida Kênia. isso A aí, Kênia um tem grande abraço. a Kênia tem uma característica muito interessante. Eu conheci ela há pouco tempo, é, e, mas houve uma identidade muito grande e porque ela estudou o meu trabalho, né? Não sei, ela pode ser até mais clara. Ela fez um mestrado sobre o meu trabalho e isso me dá uma honra, sabe? Desse mestrado ter sido feito por ela, pela trajetória dela. Depois eu conheci um pouco melhor a cabeça dela, a postura dela, e isso me trouxe uma alegria muito grande, porque todas as pessoas que estudaram o trabalho, escreveram sobre o trabalho, tanto mestrado quanto doutorado, sempre me foram pessoas muito especiais. E a Quênia fez isso sem. Nunca me entrevistou, nunca me. Ela foi um. Bom, bem-vinda, minha Kênia. Valeu, Vanderlei. Grande beijo Abração. para você. Beijo a todos. Olá! Oi, minha querida. E aí, como é que você está? Linda, como sempre, né? Obrigada! E Eu vi aí? um pouco do que você falou de mim. Eu queria começar com um perfil que me ajudou muito a encontrar. Foi um encontro muito bom que você me deu. A Casa Térrea. Que a arte não se torne para ti a compreensão daquilo que não soubeste ser. Que não seja transferência nem refúgio, nem deixes que o poema te adie o de vida, mas que seja a verdade do teu inteiro estar terrestre. Então,
Construirás a tua casa na planície costeira, a meia distância entre montanha e mar. Construirás, como se diz, a casa térrea, construirás a partir do fundamento. Sofia de Belo Brenner Andersen. Você me deu ela de presente. E eu quero muito, muito, muito te agradecer sempre por isso. Porque de estudar escultura, estudar expressões de arte a partir de você foi muito importante. Tem uma coisa que eu acho que eu já te falei sobre o meu primeiro encontro, e eu considero você um pouco parente, de uma certa forma, relacionado à arte, porque eu me lembro do meu primeiro encontro com você, que foi com o seu trabalho. Foi lá no Parque Lage, nas Cavalariças. E foi um encontro sensacional, porque era um trabalho que eu ainda não sabia o nome, me impressionava muito visualmente, mas o que me tomou completamente foi porque havia uma redoma de mármore enorme e ela cedia e fazia com que as estruturas metálicas entortassem. E eu cheguei num momento que ela deu uma pequena cedida e fazia um estrondo. E aquilo era maravilhoso. E aquilo para mim foi um ato de contato muito grande. Eu entendi um pouco uma colocação no mundo, assim, sabe? Seu trabalho foi uma confirmação para mim, de várias linhas de pensamento. E por isso, para mim, eu tenho assim, já antes da gente se conhecer, eu já tinha um apreço muito grande. E talvez por isso, durante o mestrado, e também por inúmeras outras questões, eu estava com o Ronaldo Brito como orientador, que me trocou muitas coisas, me deu muitas possibilidades de troca, e ideias, e me contava como eram os encontros com você também. Então, eu vivi um pouco esses encontros e fui deixando um pouco para depois essa entrevista, para depois essa conversa. E chegou o um momento que eu falei, gente, eu acho que eu vou deixar para conhecer o Nelson pessoalmente depois. Mesmo. E mesmo sem querer, sem ter planejado isso, para mim foi um encontro maravilhoso. E a gente se encontrou depois. A gente tem vários amigos em comum. A gente tem... que possibilitou esse nosso encontro. Foi super informal, cercada de muita risada, lá em Friburgo. Numa fogueira, né? Numa fogueira. Né, com vontade de falar, inclusive, de outro trabalho de arte, né? Foi com outra artista que trouxe a gente para perto. Mas eu tenho um carinho muito grande por processo. E isso foi uma coisa que me conectou muito com você. Né? Quando você lança esse livro, que não é um livro só, né? Você está lançando um trabalho que está sendo expresso por livro, está sendo expresso por som, está sendo expresso por filme. Ele vai fluindo, né? Já que estamos em dia de Iemanjá, ele vai fluindo, vai seguindo um fluxo de várias marés possíveis, de várias movimentações possíveis. É muito bonito de trazer. Eu estava assistindo, né? E é sensacional, porque tanto o Cláudio como o Vanderlei conhecem muito bem você e seu trabalho, falaram já várias coisas que eu queria ter falado, então eu falei, beleza. Então, o que eu mais posso trazer sou eu aqui presente também, né? E aí, por isso que eu também trouxe a Sofia, que foi um encontro maravilhoso. Eu encontrei a Sofia a partir de você. E eu acho que isso essas ondas, essas marés que você traz, são possibilidades incríveis para se trocar. Né? E isso é um trabalho que respira, é um trabalho que se esconde, é um trabalho que tem segredo. Sabe? Seu trabalho tem uma pulsação dos cabelos da sua barba, que não param de crescer. Tem uma. Eu não preciso mais cortar, né? Eu aprendi isso com uma mulher, né? Que o fio parte, né? Abre e com o tempo ele abre. Por isso que se apara sempre cabelos longos.
E aí tem uma hora que ele não precisa mais, porque ele vai partindo e vai... Então ele vai ficando do tamanho que quer. Agora, bom, é, Ai, mas não, e eu isso. achei uma... Achei deu uma sensação boa você trazer a Sofia, né? E toda essa me lembra todo esse procedimento do método poético, ou seja, você realmente através da poesia desestruturar a ideia de espaço que eu tinha construído, né? Eu começo a desestruturar usando 4 poetas e o primeiro poeta foi ela. E quem me trouxe ela também há muito tempo que eu não tinha nenhum artista que me emocionava. Eu me lembro disso, muito tempo. Né? Eu sempre tive o Caymmi muito como norte, vários artistas, e um carinho muito grande também por Donatello, quem eu estudei alopradamente, e fui várias vezes à Itália por causa disso. O Vanderlei toca no Beijo Madalena, esse livro não é um livro retrospectivo, então vários trabalhos estão fora. É um livro sobre Uhum. um trabalho, como é que Sobre você um estava também trabalho. falando. E, e eu me lembro que teve um português que me mostrou, um grande amigo também, um curador chamado Nuno Farias. E o Farias me mostrou a Sofia, e foi um prazer incrível. Eu me lembro que eu fui no dia seguinte na livraria, comprei toda a coleção de Sofia, que não é lá grande coisa, ela é meio caimesca, ela tem pouco trabalho. É concisa, é fácil de a gente conseguir entender. Então, bom você me trazer isso, né? Porque aí eu me dá essas vontades de sair falando por cima de vocês, né? Que, Mas é mas isso que é conversar, isso que é conversar. isso acho que isso que é a live, né? Ou seja, eu acho que eu estou falando no telefone contigo, sabendo que está todo mundo ouvindo. Essa é a sensação, né? Bom, minha linda, diga lá. Ai, não, gente, e aí já veio o Caíme, mas eu não posso deixar de colocar o Caíme aqui, né? Que Caíme estava, a Sofia também, mas Caíme estava na minha tese, e, né, uma coisa que eu contei para você, né? Minha defesa de tese, eu consegui fazer o desbunde de cantar na defesa, e eu cantei Caíme por sua conta. Então, é trazer um ritmo, né? É um trabalho que traz ritmo e propõe ritmo. E uma outra relação de ritmo que eu vejo que é muito interessante é essa questão dos 23 graus. Porque tem uma relação que, de primeira, você pode encontrar algo super matemático, super calculado, que não exclui, mas a proposta desses 23 graus é uma proposta de relação, é uma proposta de conexão, de fluxo, uma proposta de dança. Então, assim, eu acho super interessante como que isso é possível dançar com o seu trabalho. É possível Ah, que bom. cantar e é possível dançar. É muito possível se dançar com o seu trabalho. Na realidade, tem uma coisa interessante. O gozado que o Vanderlei tocou e você está tocando nesse. Esse trabalho, talvez, o grafite, né, que gerou essa. Uhum. Eu criei uma implicância muito grande com todo o processo de composição. E dali eu acho que surgiram vários procedimentos. Assim, eu tinha uma implicância. E cheguei à conclusão que se eu tivesse uma posição perfeita, que essa posição perfeita fosse o eixo do Sol. E aí eu faço esse trabalho. Eu acho que foi o primeiro trabalho, e talvez seja o trabalho embrião. Eu acho um trabalho estanque. Eu fiz ele, é uma escultura. Eu fiz ela acabou, ela começa e acaba nela mesma. Mas talvez ele seja talvez não, eu tenho claro na minha cabeça que ele é o estopim de todo esse trabalho longo, desse trabalho contínuo. Eu gosto dessa palavra, desse trabalho contínuo, porque é a primeira vez que eu me relaciono com o espaço de um certo jeito, aqui e acolá, sabe? Ou seja, o trabalho que estava acontecendo era montado dentro de um espaço, agora ele era montado de acordo ao eixo do Sol. No momento que abria a exposição, estava montado o eixo do Sol. Então ele ficava totalmente torto dentro do espaço arquitetônico, mas era a única posição perfeita, que se existe uma posição perfeita no universo, é exatamente essa, seria essa posição, o eixo do Sol, todo mundo está girando ali em volta. Então, era um trabalho que conversava e, de um certo jeito, torcia o espaço imediato, mas ele conversava com o espaço fora. Então,
ele tinha esse aqui e acolá, né? E esse aqui e acolá foi que eu fui desestruturando e reestruturando e religando todas essas áreas, né? Todas essas passagens. E outra coisa que me aproximou, assim, que eu falei, é uma pessoa que eu gostaria de estar junto, foi quando você me falou isso nessa fogueira, que você cantou Caymmi na defesa de tese. Eu fico imaginando, adoro o Ronaldo, mas eu fico Sim, imaginando o Ronaldo ouvindo você cantar Caymmi numa defesa de tese. E, sem ter aí combinado com ele, né? eu falei, bicho, ela entendeu tudo. Ela entendeu, ou seja, talvez até não fale, porque como eu também tenho dificuldade de falar, talvez, mas entendeu, comunga, né? Não, tinha um E depois parentesco, uma tinha um baita de uma parentesco. moral para falar, para fazer isso, né? Digamos né, eu dei algumas rugas de presente para Ronaldo naquele momento, porque não foi combinado, né? Tava lá bonitinho o roteiro, de repente estava a letra na minha frente. Eu falei assim, gente, não existe possibilidade dessa música estar no mundo sem ser cantada. E principalmente para falar desse trabalho, para falar dessa pesquisa, não, assim, sabe? É uma questão de escultura. Tem em cima desses, né? Vou fazer logo uma digressão dos dois assuntos, desses 23 graus. Tem uma questão de alinhamento mesmo, né? Como é que você alinha? Né? Ao mesmo tempo que ela podia estar torta na galeria, ela alinhava a galeria ao mundo, né? E tem esse jogo de planeta, esse jogo de universo, assim, né? Muito provavelmente, se a gente alinha os dois espaços, né, quando você faz a cruz, com certeza, se a gente expande essa cruz, ela vai apontar para alguma estrela super interessante. Eu ainda vou fazer essa pesquisa astrológica Não, para te mandar. pior que tem. Eu tenho horas Já que tem, eu não paro, tem? porque senão. É, mas essa relação sempre tem esses desenhos, que na realidade isso é uma coisa extremamente antiga, né? Os povos antigos faziam muito isso, né? Muito isso, alinhavam as coisas, ou seja, eu acho que é um procedimento humano de repensar, ou seja, tá além da nossa capacidade de, 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 de intelectualizar o que seja, ou seja, eu gosto muito dessa palavra, há um princípio inteligente nessa questão, você está entendendo? Ou seja, e a gente dialoga e bebe dele, e não sabe nem como. Isso que eu acho que é a beleza da arte, é quando você faz alguma coisa e não sabe nem como, e você sabe e você sabe tudo que aquilo que foi feito, porque você a fez. É uma coisa meio, é uma sensação de filho, né? Você não conhece profundamente esse ser humano, porque a gente mas você conviveu muito com ele, sabe tudo sobre aquilo. Mas E você aquilo também é você, né? Tem um pedaço seu ali, né? exato, né? Ou seja, quando a beleza da arte está aí, né? Porque ela passou por algum filtro, né? Ela passou por algum filtro de um ser humano e esse ser humano, apesar dessa inteligência, esse ser humano fez. Bom, isso aí. E só porque eu sei que a gente tem pouco tempo, né? Então, uma hora é nada, né? Já que é nada, vamos tentar nadar um pouco. Nesse sentido, eu só queria colocar mais um ponto que eu acho super importante, que é a posse da mão. A posse da mão que você tem, que eu acho muito, muito interessante. E quando eu estou falando isso, eu falo de você não só como escultor, mas como os desenhos que você faz. Como você pensa, como você desenvolve encantamentos através desses desenhos, dessa escrita sem alfabeto, esse alfabeto que se constrói a Eu partir desenho de uma relação. compulsivamente, compulsivamente o desenho, é uma coisa. Não, eu lembro uma vez que a gente teve um encontro no Oi Futuro, e você conversava com a gente
e era um encontro público, você conversava com várias pessoas. Você conversava, você olhava para a gente, olhava para o papel desenhado. Olhava para a gente, olhava para o papel desenhado. E teve uma hora que eu parei de olhar para você e comecei a olhar só para o papel. Porque tinha aquela coisa assim, e aí era meio, o que interessa mais do que o que eu estou falando é o que eu estou fazendo. Você não está interessado no que eu estou fazendo? Então, olha o que eu estou fazendo. Tinha uma coisa assim meio... E ficava numa coisa, e quando acaba a conversa, você acabou o desenho, acabou o assunto, acabou a conversa, acabou o encanto. Não que acabou o encanto, se concentra ali o encanto, e aí, bom, gente, está na hora. Depois assim, foi sensacional. Tipo, e está pronto. Aí acabou. Assim, porque como eu parei de olhar para você e só te escutava e vi o desenho, quando eu entendi que ele estava pronto, você também entendeu, achei sensacional, você também entendeu que estava pronto e acabou o assunto. Você tinha falado tudo que você queria falar. Então, essa posse da mão, que eu acho muito interessante. E nesse processo de 33 anos, que não é que esteja culminando nesse livro, né? Nesse momento, mas celebra, né? Tem uma celebração dessa posse de mão, que eu acho muito bonito em você. Eu só quero agradecer de estar aqui, porque é muito bom. Agradeço eu de estar vocês aqui, ter vocês. Bem, eu estou vendo o tempo aqui, tem um tempozinho ali em cima, então vou aproveitar, vou agradecer todos, agradecer Pena que você não está aqui, mas eu também na tua posição não estaria, né? Comigo e todo o museu e esses tempos que nós estamos vivendo, né? Que são tempos não só difíceis no sentido físico, mas difíceis também de engolir determinadas situações com que o Brasil vive, né? Sim. Então, eu também não sairia muito de casa, por isso que eu acho que eu moro nessa situação. Mas, então, voltando, agradecer a editora, agradecer a vocês todos e poder ter esse prazer de comungar com a arte e teve me deu vontade também de agradecer duas pessoas que foram extremamente importantes na minha vida, dois venezuelanos, um professor de história chamado Afonso Gil Comenares, com que eu tive a experiência de viajar muito com ele. No início eu viajava e só viajava pela América Latina e não tinha vontade nenhuma de conhecer a Europa ou os Estados Unidos antes de compreender completamente a América Latina, e eu fiz várias viagens com essa pessoa e ele me ensinou muito a caminhar. Depois eu conheci um outro venezuelano que era um boxer, e na Venezuela, e negro também. E na Venezuela o boxer é uma coisa importantíssima, principalmente há uns anos atrás. E eu tive a oportunidade de conhecer. Esse foi o contrário, esse me mostrou um lugar e não só me mostrou um lugar, me mostrou como guardar esse lugar, ou seja, a ideia total de guardar esse lugar. E os dois me mostraram um francês que eu não conheci, que eu li muito, que chama-se Serge Anot de la Ferrière, que tem 2, 3 pensamentos que eu trago sempre comigo e que nortearam muito minha vida. Então, eu acho que com essa coisa toda, uma vontade grande de falar sobre isso e de dar um grande beijo em vocês, de ter vocês aqui representando todo mundo que estava junto e são pessoas muito especiais. Eu indo ao Rio, vamos se ver. Sim. Eu vou passar no Seguindo museu, todos os protocolos. mandar um beijo para a Bia também, que fiquei muito contente de você ter chamado a Bia para ter sua companheira, sua assistente. É maravilhosa. E um dia a gente realiza um trabalho com a Bia Gozado, nós já tem uma amiga minha australiana que fala assim, na primeira não vai, na segunda não vai, na terceira vai. E com a Bia, eu acho que ela já me chamou 2 vezes para 2 trabalhos, nunca fizemos. O terceiro nós vamos fazer. Bom, um grande beijo para vocês. Eu acho que a gente deu a hora certinha, hein? Se tivesse combinado, ia ser difícil. Maravilhoso. Valeu. Beijo enorme.
Tchau. Ai, eu não sei. É,